A paz do Senhor, querido e amados irmãos, é uma alegria podermos estar com vocês mais essa vez, para juntos nós estarmos cultuando o nome do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Eu vos convido para ler a palavra do Senhor no Salmo de número 5. Vamos ler este salmo para ficar para a nossa meditação neste culto abençoado que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos realizando. Nos diz assim a palavra: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Destruirá aquele que profere a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldade. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões. Pois se revoltaram contra ti. Mas alegra-se todos que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defende. Em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoará o justo, circuncidá-los da tua benevolência como em escudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, pedir para que o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando da tua graça, nos orientando em tudo aquilo que é do teu agrado, em tudo aquilo que é da tua vontade. Que o Senhor possa continuar nos guardando para que nós possamos estar fazendo veredas direitas, de acordo com a sua palavra. Oremos ao Senhor. Bondoso e maravilhoso Deus, no nome precioso de teu Filho Jesus, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença. Te agradecemos, ó Pai querido, por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que o Senhor tem operado para conosco. Te louvamos o teu nome, ó Pai querido, pela nossa salvação. Te louvamos o Senhor, porque o Senhor tem nos guardado durante esses dias, ó Pai, que estamos atravessando essa pandemia, ó Pai querido, que tem atingido a nossa cidade, a nossa nação e o mundo todo. E pedimos que o Senhor continue nos guardando, continue nos livrando de todo o mal, continua guardando as nossas famílias, continua guardando, ó Pai querido, os teus servos que estão espalhados sobre a face da terra. Olha para aqueles, ó Pai querido, que foram afetados por essa pandemia, que o Senhor possa estar restabelecendo, restaurando a saúde de cada um dos teus servos. Também olha para aqueles que perderam algum ente querido, Senhor, por causa dessa pandemia, que o Senhor possa estar consolando, confortando os corações. Toma conta do teu servo, o pastor Luiz Rosa. Continua, Senhor, operando maravilhas na vida dele. Continua restabelecendo a saúde do teu servo. Se conosco e nos abençoa, Pai querido. No nome precioso de teu Filho Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Nós vamos estar ouvindo agora o hino da nossa harpa cristã com o nosso ministério de louvor. Que nós possamos adorar o Senhor e louvar o Senhor juntamente com o nosso ministério de louvor. Glórias a Deus. Convido você a louvar ao Senhor conosco com o hino da nossa harpa cristã de número 127. 127. O Senhor da ceifa chama. Louve conosco. O Senhor
paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Uma alegria nós estarmos aqui mais esta vez para juntos adorarmos ao Senhor, meditarmos na sua preciosa e santa palavra que fala profundamente aos nossos corações. Eu quero convidá-los para a leitura de um texto bíblico que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro Reis 18, vamos ler os versículos de 17 a 21. Glória a Jesus. Diz assim o texto: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todo Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Queridos irmãos, esta passagem bíblica é muito conhecida de todos nós, né? Quando o profeta Elias enfrenta os profetas de Baal e de Azerá, e mais uma vez ficou provado que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, o Deus a quem servimos. Porém, o que eu queria hoje meditar com os irmãos é a respeito das nossas escolhas no sentido espiritual. Nós vivemos dias hoje muito semelhantes àqueles dias de Elias. E você vai me perguntar por quê? E a resposta é: porque muitos de nós estamos servindo a Deus, mas também queremos servir a nós mesmos, aos nossos prazeres, né? Aderindo às coisas deste mundo, aderindo até crenças que não são bíblicas, né? E com isso nós ficamos como que cocheando, como diz aqui a palavra, em dois pensamentos. Era assim que estava acontecendo naqueles dias. O culto a Baal e o culto a Azerá foi entrando, irmãos, em Israel, a ponto de que Israel passa a aderir a esses cultos, né? Veja bem, Baal, um deus pagão, né? Ele representava o marido. A palavra Baal quer dizer exatamente isso, marido ou esposo, né? E Azerá era a deusa mãe. Então, mais ou menos que eles criaram assim, né? Um casal de deuses, né? O pai espiritual, e que era o marido, o esposo, né? E a deusa, a mãe, Azerá. Quem que trouxe isso? Os povos que foram se infiltrando em Israel, entre eles a própria Jezabel, né, que se casou com o rei Acabe, e trouxe essa crença, essa filosofia, essa religião, e com ela vieram os seus profetas, os seus sacerdotes, e serviam, né, a Jezabel, que era a rainha, como que uma religião assim, politizada, vamos dizer, uma religião a serviço do palácio, porque Jezabel dava ordem. O texto vai dizer que haviam profetas de Baal que comiam da mesa de Jezabel. O próprio Elias diz: tragam os 400 profetas de Baal e os 400 de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. O que isso significa? Eles eram pagos pelo governo, pagos pelos cofres públicos para profetizar aquilo que Jezabel queria ouvir, aquilo que Acabe queria ouvir. E o que acontece? Essa crença, essa mistura começou a contaminar
os filhos de Deus. Queridos irmãos, nosso Deus é um Deus de exclusividade. Nos mandamentos, o Senhor disse assim: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Só a Ele adorarás, só a Ele prestarás culto, só a Ele servirás, e aí vai, só a Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus não divide a adoração com ninguém. E o que o inimigo fez lá e ainda faz nos dias de hoje é tentar fazer essa mistura, irmãos. Hoje é chamado isso, de sincretismo religioso. Muitas pessoas frequentam igrejas evangélicas, lêem a Bíblia, oram, participam da escola dominical, vão aos cultos, contribuem com a igreja, mas também participam de outras coisas, outras crenças, outras práticas, e aí fazem o sincretismo. O que é o sincretismo? É realmente a mistura, é introduzir dentro de um culto elementos de outro culto. Tá certo? E assim faz uma mistura. Mas o culto a Deus, ele é único, porque Deus é único. Nós não podemos fazer misturas. Talvez você diga, mas eu não faço não. Eu faço a oração conforme eu aprendi na Bíblia, eu canto os hinos, eu vou à igreja, mas eu não faço mistura. Então, perceba que quando nós dizemos que não fazemos, mas aceitamos algumas coisas e toleramos algumas coisas que contraria a vontade de Deus, às vezes estamos misturando sim. Vou dar um pequeno exemplo. Às vezes alguém me procura e diz assim: pastor, vai casar um sobrinho meu lá na idolatria, mas ele é muito chegado, é o primeiro sobrinho, e ele me convidou para ser padrinho de casamento lá. E o que o senhor acha? O irmão que pergunta isso já sabe a resposta, porque nós não podemos misturar as coisas, irmãos. Ou servimos a Deus, ou servimos a idolatria. Ou servimos a Deus, ou servimos os nossos prazeres. E é isso que Elias fala com Acabe com autoridade. O rei Acabe diz assim para Elias: és tu o perturbador de Israel? É você que vem me causando problema com essas profecias, com essas pregações suas? Porque, caros irmãos, nós sabemos que quando a palavra de Deus é pregada, incomoda quem não se agrada dela. Quem não está na luz se incomoda com a luz. A própria Bíblia vai nos dizer isso. Então, os pregadores da verdade, os servos de Deus que andam em sinceridade e em verdade, são taxados de ignorantes, de retrógrados, de conservadores no seu extremo, e aí vai uma série de adjetivos a nós que servimos ao Senhor. Com Elias não foi diferente. Elias passou a ser chamado de perturbador de Israel. Estava perturbando o sossego do pessoal que queria viver em dois pensamentos. Eu sirvo a Jeová, mas eu também gosto de Baal. Eu gosto de Jeová, mas eu também vou na festa de Azerá. Não tem nada demais. Não tem nada demais participar de uma festinha de ídolo. Não tem nada demais participar de uma reza, de uma oração diferente. Todos os caminhos levam a Deus, tudo está certo. Não está, irmãos. Esta mistura não agrada ao Senhor. E Elias pregava contra isso. Por isso ele fora chamado de perturbador de Israel. Mas quando Acabe fala para ele, faz essa pergunta: é você o perturbador de Israel? Elias diz: eu não sou perturbador de Israel, eu não estou perturbando Israel. Quem está perturbando Israel é o Senhor, rei, que não guarda os mandamentos do Senhor e está deixando o povo fazer o que quiser. Olha que ousadia de Elias. Irmãos, para pregar o evangelho é preciso ousadia. Os covardes e medrosos se fecham no seu casulo e diz: eu estou salvo, eu não vou mexer com isso vai me criar problema. E realmente cria, viu, irmãos? Quando nós temos que apontar a ferida e tirar as cascas daquela ferida para curar, isso dói, isso incomoda o que está ferido, E às vezes ele se levanta contra quem está querendo ajudar. Quem que é o errado? É quem falou a verdade. Olha que falta de educação. Onde já se viu falar isso? Faltou amor nesse pregador. Faltou amor nessa igreja, não tolerou tal coisa. Onde já se viu? Nós estamos no tempo da tolerância. Olha, irmãos, há coisas que podemos tolerar, mas outras não.
Era o que estava acontecendo lá naqueles dias. Não dava para tolerar 3 deuses sendo cultuados pelo mesmo povo: Jeová, Baal e Azerá. Aí Elias faz essa proposta a Acabe: reúna os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azerá, e eu vou lá no Monte Carmelo, vamos reunir todos lá, e lá eu vou fazer com eles um combinado, né? E nós vamos decidir de uma vez por todas quem que nós vamos servir a partir de agora. E aí, o que Elias fala para o povo? Versículo 21, então Elias se chegou ao povo, isso lá no Monte Carmelo, Israel todo reunido, não é? E disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão dar uma de crente, mas com a vida mundana? Até quando vocês dizem que amam o céu, mas se apegam nas coisas da terra? Até quando, né? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal é Deus, segui-o. Porém, o povo nem lhe disse nada, está escrito aqui, o povo ficou calado, porque talvez o povo não esperasse, não é? Um questionamento assim, tão taxativo, tão direto, tão duro. Mas, irmãos, é assim que tem que ser. Não dá para pregar um evangelho em cima do muro. Venha como está e permaneça do jeito que veio. Não, venha como está, sim, mas seja transformado, seja liberto, né? Renuncie o mundo, tome a sua cruz, siga ao Senhor. Este é o evangelho que nos levará ao céu, é o evangelho da verdade. E aí o texto nos diz, como os irmãos bem conhecem a história, a gente resume aqui devido ao nosso tempo limitado, mas os irmãos sabem que aí o que Elias propôs para os profetas de Baal e de Azerá? Olha, vocês montem o altar de vocês, escolham um novilho, matem o novilho, mas não ponha fogo no altar. Eu vou fazer a mesma coisa e também não vou pôr fogo no altar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus que nós vamos servir, esse é o Deus verdadeiro. Por que Elias faz isso? Porque Elias sabia que o nosso Deus, ele é um Deus que é chamado de fogo, né? A Bíblia diz que Deus é fogo que consome. Moisés viu a sarça ardente, ou seja, a sarça pegando fogo, Deus se manifestou com fogo, né? E aí ele teve aquele contato ali com Deus. O Senhor muitas vezes se manifestou descendo fogo no altar, no dia de Pentecostes. Nós sabemos que o batismo no Espírito Santo é chamado de Espírito Santo e fogo, né? O próprio João Batista diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, fogo é um dos símbolos do nosso Deus, né? Um fogo que só queima o mal, só queima o pecado, só queima, né, o que não pode permanecer em nós, tá certo, irmãos? Muito bem. E aí, quando Elias propõe isso, os outros profetas, eles dizem: é boa essa palavra, então vamos fazer isso. Ah, pode ter certeza que Baal vai mandar fogo, Azerá, porque eles pensaram: são 450 de Baal com mais 400 de Azerá. E ele é um só para o lado de Jeová. Irmãos, a primeira lição, vamos dizer assim, que esse texto traz para nós, é que se você está no centro da vontade de Deus, né? Se você está na obediência, se você tem certeza que você está dentro da vontade de Deus, você é invencível. Pode o mundo inteiro estar contra você, mas se você está no propósito, dentro da vontade, você tem certeza que você está fazendo o que Deus se agrada, você e Deus formam a maioria. Aleluia! Acredite nisso, acredite nisso. Olha que multidão contra o Elias, só um. Mas eu falei de sincretismo, vamos retomar uma coisinha aqui, para os irmãos verem como é que a coisa era naqueles dias. O culto de Baal e de Azerá tinha muitas coisas que pareciam com o culto de Israel. Eles também faziam sacrifícios de animais em altar, como os israelitas faziam, ofereciam ao Senhor, né? Eles também tinham sacerdotes, como os israelitas tinham. Eles também tinham profetas, como os israelitas tinham. E assim vai, os seus cultos
tinham elementos que pareciam com os elementos do culto verdadeiro. Nos dias de hoje também acontece muito disso, irmãos. Basta você acessar a internet, você vê cada culto que se diz culto cristão, culto evangélico, que você fala, que culto é esse? Eu não conheço esse culto. Olha, eu estou perto de completar 58 anos de idade. Eu nasci e fui criado na igreja evangélica. E hoje em dia eu não reconheço muita coisa que se diz evangélico, gospel, né? Mais moderno. Tem muita coisa que eu fico dizendo, isso eu nunca ouvi falar que um servo de Deus fizesse assim. Eu nunca ouvi falar que Deus se agrada de uma manifestação dessa, eu nunca ouvi falar. Deus é Deus de ordem, não é Deus de confusão, e tem cada reunião aí, irmãos, tem cada culto aí que se diz cheio de Deus, cheio da unção, mas você vê que é uma anarquia. Pastor, você está pegando pesado. Elias também pegou pesado. Ele disse, vocês escolham. Se é isso que vocês querem, servir a Baal, se ele é Deus, sirva a Baal. Mas se Jeová é Deus, sirva a Jeová, mas só Jeová. Não dá para servir Jeová e Baal. Glória a Deus. É aí que acontece? Como eles tinham elementos muito parecidos nos cultos, os sacerdotes, né, de Baal e de Azerá não estranharam não, falaram, então beleza, escolheram lá, Elias ainda deixou eles escolherem primeiro. Escolheram o novilho, degolaram o novilho, colocaram em cima do altar que eles montaram lá, e ficaram agora orando, clamando a Baal e a Azerá para que mandasse fogo do céu. E a Bíblia nos diz que chegou o meio-dia e passou do meio-dia e fogo não desceu. Eles até se mutilaram, né? E fogo não desceu. Elias, o profeta do Senhor, né? Ele passa até a zombar, né? Ele passa a zombar, ele diz assim, grita mais alto um pouco, quem sabe ele está dormindo, ou talvez viajando, porque até agora ele não ouviu, grita mais, gente. E a Bíblia nos diz que alguns entraram até em transe, né? Muitas horas, naquele calor, sangrando, gritando, alguns foram desfalecendo. Chegou um certo ponto, chegou a hora do Elias clamar. E a Bíblia diz, e então Elias tomou 12 pedras. Irmãos, como que há coisas e detalhes na palavra de Deus que a gente não para muito, né? Lê assim, não para muito para prestar atenção. Mas se os irmãos pararem um pouquinho, os irmãos vão ver que a Jerusalém terrena tinha 12 portas. Nós falamos disso num outro momento com os irmãos. A Jerusalém celestial também terá 12 portas. Jesus escolheu 12 discípulos que se tornaram 12 apóstolos, né? Parece que o 12 está sempre aí com um mistério, né? Quando Josué atravessou o Jordão, o Senhor disse para Josué pegar 12 pedras e fazer um altar no leito, né? Ali tirando aquelas pedras do leito do Jordão, 12 de novo, e assim vai. Bom, mas o objetivo de hoje não é falar sobre o 12, é dizer que Elias então montou de acordo com a vontade de Deus, 12 pedras no altar, depois ele cavou, né, uma valeta em volta do altar, mandou jogar muita água em cima daquela lenha, daquele animal morto, né, a lenha ficou toda molhada, o pelo do animal também, e ao redor do altar a água ficou parada naquela valeta, muita água, muito encharcado, e aí Elias ora ao Senhor. A Bíblia diz para nós que Elias clamou ao Senhor e ele disse, está escrito assim, olha, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar seu coração para trás. Queridos, quando Elias ora, diante deste cenário que todos os incrédulos deviam ter pensado assim, se no outro altar com lenha seca não pegou fogo,
nesse de cá encharcado, não vai pegar nunca. Mas a Bíblia nos diz que Elias ainda estava orando e o Senhor mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha. Na minha versão fala assim, e lambeu a água, né? Ou seja, secou tudo. É o fogo divino que desceu ali e o povo então se converte ao Senhor, né? Os de Israel que serviam ao Senhor, que estava cocheando, a Bíblia diz que muitos prostraram-se com o rosto em terra, pedindo perdão e dizendo, só o Senhor é Deus, é só Ele que é Deus, né? E clamam ao Senhor. E os profetas de Baal e Azerá foram mortos ao fio da espada, porque o objetivo ali era limpar Israel da heresia, da contaminação. Queridos, quando... uma outra lição que tiramos daqui, quando a obediência do crente ela é dividida, ela é tão perigosa quanto a idolatria. Porque se o crente, eu obedeço a Deus, mas depois do culto eu faço assim. Eu todo domingo vou à escola dominical e ao culto à noite, mas durante a semana eu tenho outros compromissos. E às vezes esses compromissos são compromissos que não agradam ao Senhor, são caminhos de outros deuses, de outras crenças, de outras práticas não bíblicas, né? E isso é muito perigoso, tanto quanto a idolatria, né? Olha, outra questão que nós vemos aqui, Elias orou, não é isso? E a Bíblia sempre nos diz, irmão, que não há arma mais poderosa para o cristão do que a oração. Se você tem a vida diante do Senhor, se você não se contamina com as coisas deste mundo, se você não mistura, né? Eu creio em Deus, mas creio também, né? Em tralalá, e vai indo aí, né? Cada um sabe do que tem misturado. Cuidado com a mistura. Nosso Deus não aceita mistura. O objetivo deste sermão, nesta live nossa, é exatamente neste culto, mostrar para você, meu irmão, lembrar você de que há um perigo de misturarmos as coisas, né? Há um perigo de ensinarmos o que é certo e o que é errado ao mesmo tempo e colocarmos isso como prática da nossa vida. Veja, às vezes no nosso lar mesmo, irmãos, né? Hoje os nossos filhos, desde pequenininhos, muitas vezes ficam expostos a coisas que não agradam ao Senhor, na televisão, na internet, e os pais, nesta correria da vida, né, de trazer sempre melhores condições financeiras, né, para casa, para dar uma vida melhor para os filhos, deixam à mercê desses ensinamentos. E muitas vezes cresce um cristão com dois pensamentos. Eu acho certo sim o que a Bíblia diz, mas eu acho certo também aquilo lá. Tem um colega que não é cristão não, mas ele tem umas filosofias tão bacanas e eu adotei isso para mim. Eu sirvo a Deus, mas eu também tenho, né? Eu tenho uma prática aqui que é minha, que isso sou eu acredito nisso, né? Acredito naquilo e tal. Eu abro a janela para o lado tal da minha casa de manhã e olho para o sol e acredito que se eu mentalizar não sei o quê. E aí vai, irmãos, o tempo não dá para a gente falar sobre isso, mas os irmãos sabem. É só para lembrar os irmãos, nós não estamos congregando, mas a doutrina é a mesma, a verdade é a mesma, a palavra é a mesma. E hoje a palavra é essa. Você já fez a sua escolha? Elias disse para eles, escolham, e escolham hoje. Ou é Deus ou é Baal. É tempo de você escolher, meu irmão. Ou serve a Deus de todo o coração, ou serve a você mesmo, o mundo e os outros deuses que virão aí. O dinheiro, a fama, a carnalidade, a prostituição, e aí vai, né? Existem muitos deuses deste mundo querendo tirar você da verdade. Mas que Deus te abençoe, nos abençoe, que permaneçamos fiéis ao Senhor, orando, e a oração faz descer do céu aquilo que nós necessitamos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E nós vamos continuar neste mesmo propósito de adoração e exaltando ao nome do nosso Deus, agora com o cântico chamado O Grande Eu Sou. Esse Deus que é grande, esse Deus que é misericordioso, Ele continua sendo nosso Deus. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos tribulosos que estamos atravessando,
mas nós temos que ter a nossa fé firmada nesse Deus, que Ele é grande, que é poderoso e tudo pode fazer por cada um de nós. Louve ao Senhor conosco. Aleluia.
Deus abençoe os irmãos. Amados irmãos, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por este culto, pelas bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem falado conosco nesta oportunidade. Oremos. Amado Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor tem preparado para nós as condições de ministrarmos a Tua palavra através deste canal, e muitas vidas têm sido tocadas pelo Senhor. Temos tido notícias, Senhor, de que pessoas estão reconciliando-se contigo, outros te aceitando como Senhor e Salvador, vidas sendo renovadas, curadas, libertas pelo Senhor, mesmo neste tempo difícil em que cada um está recluso em suas casas. Pai Celestial, nós te pedimos que hoje não seja diferente. Toca em cada um, Senhor, em cada uma que participou deste culto, que a Tua bênção chegue em cada lar, cada família, e que se, Senhor da glória, alguém que ouviu esta palavra ainda está dividido entre o Senhor e o mundo, que hoje possa haver um posicionamento. Oh, meu Deus, o Senhor não deseja que sejamos divididos, mas o Senhor nos quer por inteiro, como filhos do Senhor. Pai Celestial, se conosco, é o que nós te suplicamos, no precioso nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém.